Era uma manhã comum em São Paulo, mas para Luiz parecia que algo diferente estava prestes a acontecer. Ele caminhava pelas ruas movimentadas da cidade, voltando da escola. O barulho das buzinas e dos carros apressados estava por toda parte. O sol estava forte, mas o calor não parecia fazer diferença na atmosfera abafada da favela onde ele morava. Luiz tinha apenas 17 anos e a vida nunca foi fácil para ele. Prepare-se para uma história emocionante de coragem, sacrifício e redenção que vai tocar o seu coração. Não se esqueça de curtir o vídeo, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas histórias inspiradoras. Vamos juntos descobrir como Luiz enfrentou seus maiores medos para proteger quem mais amava. Fique até o final, porque esta história vai mudar sua maneira de ver a vida. Sua mãe trabalhava duro, mas o dinheiro nunca era suficiente para pagar todas as contas. Ele sabia que o futuro não oferecia muitas promessas, a não ser que algo mudasse. Ele não sabia bem como, mas sentia que precisava de uma chance de sair daquela vida. Quando ele virou a esquina, algo chamou sua atenção. Em um canto da calçada, entre pilhas de lixo e caixas velhas, havia uma pequena caixa. Luiz se aproximou desconfiado, mas algo dentro dele o fez se agachar e abrir a caixa. O que encontrou lá dentro era algo que ele nunca imaginou. Um relógio de pulso. Mas não era qualquer relógio. Ele era bonito, com detalhes refinados, uma pulseira de ouro e um mostrador que parecia brilhar mesmo sob o sol forte. Luiz levantou-se e ficou olhando para o relógio em suas mãos, sem acreditar no que estava vendo. A primeira coisa que passou pela sua cabeça foi: quem joga um relógio desses fora? Ele olhou para os lados, mas não viu ninguém por perto. Nenhuma alma nas ruas. Será que alguém deixou cair? Ele murmurou para si mesmo, ainda sem acreditar na sua sorte. Ele não tinha ideia do valor do objeto, mas o relógio parecia caro, muito mais do que ele poderia sonhar em ter. Sua mente começou a funcionar rapidamente e uma ideia começou a se formar. E se eu vender? Eu poderia ajudar a minha mãe, pagar as dívidas que ela tem, talvez até conseguir uma casa melhor para nós morarmos e comprar brinquedos para meus irmãozinhos pequenos. Mas a dúvida logo se instalou. E se esse relógio tiver dono? O que vou fazer? Ele pensou, hesitando por um momento. Mas a tentação do dinheiro fácil era grande demais. Ele guardou o relógio no bolso e seguiu seu caminho, com o peso da decisão se acumulando em seus ombros. A cada passo que dava, mais a ideia de vendê-lo tomava conta de sua mente. Luiz sabia que, se o entregasse à polícia, poderia ser apenas mais uma de suas frustrações. Ele já havia aprendido, desde cedo, que ninguém se importava com pessoas como ele. Então, por que não tentar mudar a sua sorte? Mas ele não conseguia deixar de se questionar sobre a origem do relógio. Será que eu estou fazendo a coisa certa? E se isso for mais complicado do que eu penso? As perguntas não saíam da sua cabeça, mas ele as empurrava para longe, tentando se convencer de que só estava buscando uma oportunidade para mudar sua vida. Ele não podia deixar a chance escapar. Naquela tarde, ao voltar para casa, Luiz passou por Fernando, um rapaz mais velho que conhecia de vista. Fernando era conhecido no bairro por ser bom de negócios e sempre parecia saber onde estavam as coisas valiosas. Luiz sabia que ele poderia ser a chave para vender o relógio, mas tinha um receio. Será que ele vai pensar que o relógio é roubado? Pensou, mas a necessidade de dinheiro falava mais alto. Ele se aproximou de Fernando, que estava encostado na parede de um bar. Oi, Fernando, tem um negócio que eu quero te mostrar, disse Luiz, tentando parecer natural. Fernando olhou para ele com um olhar desconfiado, mas depois deu um sorriso torto. E o que você tem aí, garoto? É alguma coisa boa?
Luiz, com um nervoso disfarçado, tirou o relógio do bolso e entregou para Fernando. Ele olhou para o objeto por um instante, analisando cada detalhe. O silêncio se arrastou por alguns segundos antes que Fernando falasse. Esse relógio é bem bonito, mas de onde você tirou isso? Fernando perguntou, sua voz baixa, mas com um tom de desconfiança. Luiz baixou os olhos, sua mente correndo para encontrar uma explicação convincente. Ele sabia que mentir era arriscado, mas o relógio parecia ser a oportunidade que ele tanto precisava. Eu encontrei na rua num monte de lixo, perto de casa, jogado no lixo. Luiz respondeu, tentando parecer o mais natural possível. Fernando levantou uma sobrancelha e olhou para ele com um sorriso irônico. Sério, garoto, você encontrou um relógio desses no lixo? Vou te falar, a história tá boa, mas não sou burro. Luiz tentou se manter firme, mas a tensão era palpável. Eu juro, não tem mais ninguém por aqui. Eu só encontrei e pensei que poderia valer alguma coisa. Talvez até te ajudar. Fernando olhou para o relógio mais uma vez. E depois de um longo silêncio, ele finalmente falou. Tá bom, vou confiar em você. Mas você tem certeza de que não está metido em algum esquema? Esse relógio não é qualquer coisa. Vou levar ele para ver se realmente vale alguma coisa. Luiz ficou aliviado, mas o medo ainda estava lá, como uma sombra sobre ele. Ele sabia que aquilo poderia dar errado, mas já tinha dado o primeiro passo. Agora não. Dava para voltar atrás. Fernando pegou o relógio e se afastou, deixando Luiz em um estado de nervosismo, como se ele tivesse acabado de mergulhar em algo sem volta. Enquanto Luiz caminhava para casa, ele não conseguia parar de pensar nas palavras de Fernando. Não é qualquer coisa. O relógio não era só um objeto valioso. Tinha algo mais nele. Algo que Luiz não conseguia entender, mas que ele estava prestes a descobrir da maneira mais difícil. E você? O que faria se estivesse no lugar de Luiz? Entregaria o relógio à polícia? Ou tomaria o risco de tentar vender e mudar a sua vida? Aquele encontro com Fernando e o relógio encontrado no lixo estavam prestes a mudar a vida de Luiz de maneira que ele jamais imaginaria. Uma simples decisão, um simples ato de coragem, poderia agora levá-lo por um caminho incerto. Luiz encarava o relógio em suas mãos, sentindo o peso de cada segundo que passava. Era uma peça linda, brilhante, algo que ele nunca tinha visto de perto. Os detalhes pareciam ter sido feitos com cuidado quase obsessivo, e o brilho do ouro reluzia mesmo sob a luz fraca de sua pequena casa. Ele sabia que aquilo valia muito, talvez o suficiente para tirar ele e sua mãe daquela vida tão apertada. Mas o que fazer? Como transformar aquele achado em dinheiro sem chamar atenção? Sua mãe estava no quarto ao lado, tossindo baixinho. O som trouxe uma pontada de culpa no peito de Luiz. Ele sabia que ela precisava de remédios, mas o dinheiro nunca era suficiente. Não importava o quanto ele ajudasse com pequenos bicos depois da escola. A vida na favela era sempre dura. Era por ela que ele precisava fazer algo. Eu vou vender, murmurou para si mesmo, como se tentar dizer em voz alta tornasse a decisão mais real. Mas onde? Como? Luiz não era ingênuo. Sabia que aparecer com algo assim em uma loja de penhores levantaria suspeitas. Ele precisava de alguém que não fizesse muitas perguntas, alguém que soubesse o valor da peça e estivesse disposto a pagar por ela. Foi aí que ele pensou em Fernando. Ele era conhecido na comunidade como o cara que resolve. Sempre envolvido com negociações de objetos raros e valiosos, Fernando tinha fama de ser esperto e, acima de tudo, perigoso. Luiz hesitou por um momento. Era um risco, mas o que ele tinha a perder?
Na manhã seguinte, Luiz caminhou até o bar onde Fernando costumava ficar. O lugar tinha um ar sombrio, com luzes fracas e um cheiro forte de bebida barata. No fundo, encostado em uma parede descascada, estava Fernando. Ele parecia relaxado, com um copo de cerveja na mão e um sorriso casual no rosto. Mas seus olhos estavam sempre atentos, analisando tudo ao redor. "Fernando, posso falar com você?" Luiz perguntou, tentando parecer confiante. Mas a tremedeira em sua voz o denunciava. Fernando ergueu o olhar lentamente, medindo o garoto de cima a baixo. "Falar sobre o quê, moleque? Não tenho tempo para conversa fiada." Luiz engoliu em seco, mas tirou o relógio do bolso e o colocou sobre a mesa. O objeto brilhou sob a luz, atraindo imediatamente a atenção de Fernando. Seus olhos estreitaram e ele pegou o relógio, virando-o nas mãos para analisar cada detalhe. "Bonito, hein?" Fernando disse com um tom de interesse misturado com suspeita. "Mas de onde você tirou isso? Não me venha com história furada." "Eu encontrei na rua", respondeu Luiz, tentando soar casual. "Estava no lixo, perto de casa." Fernando soltou uma risada curta, mas nada amigável. "No lixo? Moleque, olha pra mim." Ele se inclinou na direção de Luiz, os olhos fixos nele. "Quem joga um relógio desses fora? Você acha que eu sou idiota? É a verdade. Eu juro." Luiz insistiu, sentindo o rosto esquentar de nervosismo. Fernando continuou a encará-lo por alguns segundos antes de se recostar na cadeira. "Tá bom, vamos fingir que eu acredito. E o que você quer com isso?" "Eu queria vender. Pensei que você pudesse me ajudar", Luiz disse, a voz quase sumindo no fim da frase. Fernando balançou a cabeça pensativo. "Você sabe que isso aqui não é qualquer coisa, né? Um relógio desses vale uma grana preta. Mas deixa eu te explicar uma coisa, garoto. Coisas valiosas assim têm dono. E geralmente os donos não são gente que você quer irritar. Entendeu?" Luiz sentiu um calafrio percorrer a espinha, mas tentou manter a calma. "Eu só preciso de dinheiro, Fernando. Para minha mãe. Não quero problemas." Fernando riu de novo, mas dessa vez havia um tom mais sério em sua voz. "Problemas? Moleque, você já está no meio deles. Mas tudo bem, eu vou dar uma olhada nisso. Se for de verdade, eu arranjo alguém para comprar. Mas saiba de uma coisa. Se você está mentindo para mim, vai se arrepender." Luiz balançou a cabeça rapidamente. "Eu não estou mentindo, prometo." Fernando pegou o relógio e o guardou no bolso. "Beleza, eu vou verificar isso. Volta aqui amanhã e a gente resolve." Luiz saiu do bar com um nó no estômago. Ele deveria estar aliviado por dar o próximo passo, mas a sensação que dominava era medo. Algo estava errado, ele podia sentir. E se Fernando estivesse certo? E se aquele relógio trouxesse mais problemas do que soluções? Naquela noite, Luiz não conseguiu dormir. Cada vez que fechava os olhos, ele imaginava Fernando voltando com uma notícia ruim. Ele pensava em sua mãe, em como aquele dinheiro poderia mudar tudo, mas também pensava no que poderia dar errado. E você? O que faria no lugar dele? Arriscaria tudo para mudar de vida? Ou escolheria o caminho mais seguro, um caminho sem volta? Luiz segurava o celular com tanta força que seus dedos começaram a doer. As palavras de Fernando ecoavam em sua mente. "Você não sabe o que fez." Ele tentou responder, mas sua boca estava seca e a voz parecia ter sumido. Finalmente, com um esforço tremendo, conseguiu perguntar: "O que você quer dizer com isso?" "Eu só achei o relógio. Eu nem sabia que era roubado." Do outro lado da linha, Fernando soltou um suspiro pesado. "Luiz, escuta aqui. Esse relógio não é só roubado. Ele pertence a um dos maiores colecionadores do país. O cara tem contatos com gente poderosa. E quando eu digo poderosa, quero dizer perigosa. Eu não devia ter me envolvido nisso, e você também não. Mas o que eu faço agora?"
Luiz perguntou, a voz tremendo. Ele se sentia como um rato encurralado, sem saída e à mercê de predadores. Por enquanto, fica quieto. Não fala nada para ninguém, entendeu? Eu vou tentar resolver isso, mas não prometo nada. E, moleque, se alguém perguntar, você nunca me viu, nunca falou comigo, entendeu? Antes que Luiz pudesse responder, Fernando desligou, deixando um silêncio pesado no ar. Luiz sentiu o coração disparar. Ele olhou ao redor da pequena sala de sua casa, como se esperasse que alguém estivesse escondido ali, ouvindo tudo. Sua mãe, do quarto, perguntou em um tom cansado. Luiz, tá tudo bem, filho? Tá, mãe. Só um amigo da escola. Mentiu, tentando manter a voz firme. Mas nada estava bem. Luiz sabia disso. Ele tentou continuar com a rotina, ir à escola, ajudar nos bicos, mas a sensação de estar sendo observado não o deixava em paz. Cada pessoa na rua parecia estar olhando para ele. Cada carro que passava devagar era uma ameaça. Uma noite, ao voltar de um dos trabalhos, ele encontrou algo que o fez gelar. Um carro preto estava estacionado na esquina de sua rua. Não era um carro comum ali, na favela. Era grande, com vidros escuros, e o motor parecia estar ligado. Luiz sentiu as pernas tremerem. Ele pensou em virar e correr, mas a curiosidade foi mais forte. Ele se aproximou lentamente, tentando parecer despreocupado. Mas antes que pudesse chegar perto, o vidro do carro se abaixou e uma voz grave o chamou. Luiz! Ele congelou no lugar. A voz era autoritária, e o homem que o chamava tinha um olhar frio, calculista. Ele usava um terno impecável, algo completamente fora de contexto para aquele lugar. Soube que você encontrou algo que não te pertence, disse o homem, saindo do carro. Luiz não respondeu, apenas deu um passo para trás. Não precisa fugir, só queremos conversar. Eu não sei do que você está falando, disse Luiz gaguejando. O homem sorriu, mas era um sorriso que causava arrepios. Ah, Luiz, você é esperto, mas não o suficiente. Vamos fazer assim. Você entra no carro, a gente conversa e resolve isso de forma civilizada. Ou podemos fazer isso do jeito difícil. Você escolhe. Luiz olhou ao redor, procurando por ajuda, mas a rua estava deserta. Ele sabia que não tinha escolha. Com o coração na garganta, entrou no carro. O interior era ainda mais luxuoso do que ele imaginava, mas a tensão no ar era sufocante. Esse relógio, começou o homem, virando-se para ele, pertence a um homem que não aceita ser enganado. Nós sabemos que ele passou por você. Queremos saber onde está agora. Eu dei para um amigo. Ele disse que ia vender, respondeu Luiz com a voz trêmula. O homem estreitou os olhos. Fernando, certo? Bom, Luiz, você acabou de piorar as coisas para você e para ele. Sabe o que acontece com pessoas que tentam enganar meu chefe? Luiz balançou a cabeça, com lágrimas começando a escorrer. Ele sentia que estava afundando cada vez mais. Elas desaparecem, disse o homem secamente. A viagem foi curta, mas cada segundo parecia uma eternidade. Eles pararam em frente a um armazém abandonado. O homem desceu primeiro, seguido por Luiz. Lá dentro, as paredes eram cobertas de ferrugem e o cheiro de mofo era forte. No centro, Fernando estava amarrado a uma cadeira, com marcas visíveis no rosto. Luiz, você devia ter ficado longe disso, disse Fernando. Calado! Gritou o homem do terno. Ele se virou para Luiz. Agora é sua vez de falar a verdade. Onde está o relógio? Eu juro que não sei. Foi ele que levou para avaliação. Luiz apontou para Fernando desesperado. Vocês dois estão mentindo, respondeu o homem. Ele fez um gesto para outro sujeito que estava ao lado, segurando algo que Luiz reconheceu imediatamente. Luiz chorava, implorando por misericórdia. Eu só achei no lixo, eu não sabia de nada. Você tem até amanhã para trazer o relógio.
Se não trouxer, vamos terminar essa conversa de outra forma. Luiz saiu do armazém sentindo que nunca mais seria o mesmo. A noite estava fria, mas ele mal sentia, tamanho medo que sentia. Cada passo parecia levar para mais longe da vida simples que ele conhecia. O relógio, que parecia ser a solução para seus problemas, agora o tinha jogado em uma situação que ele não sabia como escapar. O relógio do destino Luiz passou a noite em claro. As palavras do homem não saíam sua mente, misturadas ao rosto de Fernando. O relógio, que ele achou que era uma oportunidade de mudar de vida, agora parecia uma maldição. O medo o consumia, e cada ruído lá fora parecia anunciar a chegada de alguém para acabar com tudo. Logo pela manhã, ele se levantou decidido a encontrar uma solução. Mas onde procurar? Fernando havia dito que levou o relógio para uma avaliação. Mas Luiz não tinha ideia de quem mais estava envolvido. A sensação de impotência era esmagadora, mas ele sabia que precisava agir rápido. O prazo terminava naquela noite, e ele não podia arriscar o que esses homens poderiam fazer. Sem opções, Luiz decidiu voltar ao armazém. Era arriscado, mas ele precisava entender mais sobre a situação. Talvez Fernando soubesse onde o relógio estava ou como resolver aquilo. Ao chegar perto, observou o local à distância. O silêncio ali parecia mais ameaçador que qualquer barulho. Ele hesitou, mas antes que pudesse decidir entrar, uma mão pesada agarrou seu ombro. "Procurando algo, moleque?" Era o mesmo homem que o havia levado na noite anterior. Luiz se virou devagar, com o coração disparado. Eu quero ajudar, quero resolver isso, disse, tentando soar firme. Resolver? O homem riu, mas seus olhos estavam cheios de frieza. Garoto, você entrou num jogo que não tem saída fácil. Sabe onde está? O relógio? Não, mas posso encontrar. Luiz respondeu rápido, quase implorando. O homem o encarou por um momento, avaliando sua sinceridade. Então, fez um sinal para que outro homem o revistasse. Luiz ficou parado, suando frio, enquanto o sujeito o revistava dos pés à cabeça. Ele está limpo, disse o outro homem. Ótimo, então vai. E lembre-se, você tem até hoje à noite. Se não aparecer com o relógio, vamos resolver isso do jeito mais difícil. Luiz saiu dali correndo, o coração martelando no peito. Ele sabia que estava sem tempo. Decidiu procurar nos lugares onde Fernando costumava encontrar seus contatos. Depois de horas andando pela cidade, encontrou um rapaz que conhecia Fernando vagamente. Ei, você sabe onde ele poderia ter levado o relógio? Luiz perguntou, tentando esconder o desespero. O rapaz olhou desconfiado. Fernando? Cara, ele estava falando de um avaliador que fica no centro, um tal de Rômulo. Mas não sei se ele ainda está por aqui. Sem pensar duas vezes, Luiz pegou o primeiro ônibus para o centro. As ruas estavam cheias de gente, mas ele sentia como se estivesse sozinho no meio da multidão. Ao chegar na loja de Rômulo, encontrou um homem mais velho, de expressão severa, atrás de um balcão de vidro cheio de joias. Você é o Rômulo? Luiz perguntou ofegante. Quem está perguntando? Retrucou o homem, sem tirar os olhos de Luiz. Eu sou amigo do Fernando. Ele trouxe um relógio aqui, lembra? Um relógio raro. Rômulo ergueu a sobrancelha, interessado. Ah, aquele relógio. Sim, me lembro. E o que você quer com ele? Preciso dele de volta. É uma questão de vida ou morte, Luiz implorou. Rômulo riu, mas não havia humor em sua voz. Garoto, você sabe quanto vale aquele relógio. Não é uma coisa que você simplesmente pede de volta. E para ser sincero, ele já não está mais comigo. Luiz sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O quê? Mas onde ele está? Foi vendido. Alguém apareceu com uma oferta que eu não podia recusar. Agora, se me dá licença, tenho mais o que fazer. Desesperado, Luiz agarrou o braço de Rômulo. Por favor, você tem que me ajudar. Quem comprou?
Preciso saber. Rômulo suspirou, puxando o braço de volta. O comprador é alguém que você não quer encontrar, garoto. Confia em mim. Deixe isso para lá antes que acabe mal. Mas deixar para lá não era uma opção. Luiz saiu dali com o coração apertado. Ele estava sem saída, mas uma ideia começou a surgir em sua mente. E se ele fosse até o homem perigoso que comprou o relógio? Talvez pudesse explicar tudo e tentar negociar. Era um plano desesperado, mas era tudo o que tinha. Ele perguntou pela cidade, seguindo pistas e rumores sobre o novo dono do relógio. Ao anoitecer, encontrou-se em frente a uma mansão imensa, escondida atrás de altos portões de ferro. Antes que pudesse tocar a campainha, foi cercado por 2 seguranças. O que você quer aqui, garoto? Eu preciso falar com o dono da casa. É sobre um relógio que ele comprou. Os seguranças trocaram olhares. Espere, aqui, disse um deles entrando na mansão. Enquanto esperava, Luiz sentiu o corpo tremer. Ele sabia que estava entrando em território perigoso, mas não tinha escolha. Minutos depois, o segurança voltou. O chefe quer falar com você. Entre. Luiz respirou fundo e atravessou os portões. O que o aguardava lá dentro poderia ser sua salvação, ou seu fim. E você? O que faria no lugar de Luiz? Enfrentaria o perigo ou fugiria, mesmo sabendo que poderia pagar um preço ainda mais alto? Luiz saiu da mansão sentindo o peso de algo maior do que poderia suportar. A brisa da noite parecia fria demais, mesmo para o calor de São Paulo. Ele caminhava apressado pelas ruas, com o envelope em mãos, tentando entender como sua vida havia mudado tanto em tão pouco tempo. Cada passo parecia ecoar em sua mente, como um lembrete de que ele estava sendo observado. O relógio, o envelope, o homem poderoso. Tudo isso parecia um pesadelo do qual ele não conseguia acordar. Enquanto andava, ele foi surpreendido pelo toque de seu celular. Era um número desconhecido. Com receio, atendeu. Luiz, espero que esteja se comportando. Já vejo que você não perdeu tempo em sair da mansão. O que você quer de mim agora? Já estou fazendo o que pediu. Luiz respondeu, a voz tremendo de medo e raiva. Quero garantir que você não cometa nenhum erro. Está sendo seguido, garoto. Um passo em falso e você sabe o que acontece. Com você e com sua família. Luiz sentiu o sangue gelar. Por favor, deixa minha mãe fora disso. Ela não tem nada a ver com isso. Isso depende de você, Luiz. Entregue o envelope no endereço que está escrito e nada acontecerá a ela. Entendeu? Antes que Luiz pudesse responder, a ligação foi encerrada. Ele parou no meio da rua, respirando fundo, tentando controlar o desespero que ameaçava dominá-lo. Não havia saída. Ele estava preso. Pouco tempo depois, Luiz encontrou-se em frente a um prédio antigo e sombrio, o endereço do envelope. O lugar parecia abandonado, mas luzes fracas piscavam no interior, revelando sombras que se moviam. Luiz hesitou. Tudo dentro dele dizia para sair correndo, mas sabia que não tinha escolha. Reunindo coragem, empurrou a porta e entrou. O som de suas passadas ecoava pelo lugar. No centro de um salão mal iluminado, havia uma mesa com 3 homens sentados, todos com expressões duras e olhares inquisitivos. Um deles, o mais velho, levantou-se. Então, você é o garoto que o chefe mandou? Perguntou o homem com a voz grossa e carregada de desconfiança. Luiz apenas assentiu, entregando o envelope com as mãos trêmulas. O homem o pegou e abriu lentamente. Quando viu o conteúdo, deu um sorriso sinistro. Interessante. Parece que você trouxe algo valioso, garoto. Mas me diga uma coisa, como conseguiu ganhar a confiança do nosso chefe? Luiz engoliu em seco. Eu só fiz o que ele pediu. Só quero sair disso. Os homens riram, mas havia algo ameaçador em suas gargalhadas. O mais jovem, que parecia mais impulsivo, levantou-se e apontou o dedo para Luiz.
E se ele estiver mentindo? E se ele for um espião? Não podemos confiar nele. Eu não sou espião. Eu nem sei o que está acontecendo. Luiz respondeu, quase gritando. O medo em sua voz era evidente, mas também havia um toque de determinação. Ele sabia que precisava se manter firme, ou aquilo acabaria mal. O homem mais velho colocou a mão no ombro do rapaz impulsivo. Calma, André. O garoto não parece esperto o suficiente para ser um espião. Ele olhou para Luiz, avaliando-o. Você está livre, por enquanto. Mas preste atenção, garoto. Um movimento errado, e você estará cavando sua própria cova. Luiz não perdeu tempo. Saiu correndo do prédio com o coração disparado. Quando finalmente chegou em casa, sentiu-se aliviado por estar em segurança. Mas sabia que aquela sensação era temporária. O relógio ainda era uma ameaça, e agora ele estava envolvido em algo que nem entendia. Completamente. Dias se passaram, mas a pressão só aumentava. A cada esquina, Luiz sentia que estava sendo seguido. A cada ligação, temia por sua vida. Ele mal conseguia dormir ou comer, e sua mãe começava a perceber. Sentada à mesa com ele, segurou sua mão e perguntou com carinho. Luiz, o que está acontecendo, meu filho? Você não parece o mesmo. Ele tentou segurar as lágrimas, mas foi em vão. Mãe, eu me meti em algo que eu não sei como sair. E agora eu tenho medo por você, por mim, por tudo. Ela apertou a mão dele, olhando nos olhos do filho. Luiz, seja lá o que for, nós vamos resolver juntos. Você é meu filho e eu nunca vou abandonar você. Aquelas palavras deram a Luiz uma pequena esperança, mas ele sabia que, para proteger sua mãe, teria que enfrentar aqueles homens sozinho. E foi então que decidiu fazer algo que poderia mudar tudo. Ele pegou o relógio que havia sido devolvido a ele pelo chefe e começou a investigar mais sobre o objeto. Em um acesso de coragem e desespero, Luiz foi até um antigo amigo da escola, Rafael, que era fascinado por tecnologia e mistérios. Rafa, preciso da sua ajuda. É sério. Rafael olhou para Luiz e percebeu a gravidade na voz do amigo. Claro, mano. O que está pegando? Luiz colocou o relógio na mesa entre eles. Esse relógio, ele tem algo que está me colocando em perigo. Eu preciso saber tudo sobre ele. Rafael examinou o objeto com curiosidade, mas, ao abrir o compartimento secreto que Luiz havia ouvido falar, sua expressão mudou completamente. Luiz, isso aqui não é só um relógio, isso é uma bomba relógio de informações. Quem tiver isso aqui pode derrubar gente poderosa. Você tem ideia do tamanho do problema em que está? Luiz respirou fundo. Eu sei, Rafa, mas preciso de uma saída. Alguma coisa que possa acabar com isso antes que eles acabem comigo. Rafael olhou para ele com seriedade. Se é isso que você quer, vamos descobrir a verdade. Mas você tem que estar preparado para tudo, inclusive para o que pode acontecer com você. Luiz assentiu, sabendo que estava em um caminho sem volta. Ele olhou para o relógio mais uma vez, sentindo o peso do destino que aquele objeto trazia. Ele só não sabia se estava pronto para encarar as consequências. Segredos ocultos. Rafael não perdeu tempo. Com o relógio em mãos, ele começou a desmontar cuidadosamente a peça, revelando engrenagens minúsculas que pareciam comuns à primeira vista. No entanto, enquanto mexia no objeto, encontrou um compartimento ainda mais secreto, selado de maneira quase imperceptível. Com um clique discreto, o compartimento se abriu, revelando algo que os dois nunca esperariam encontrar. Um microchip embutido no mecanismo do relógio. Luiz, isso aqui não é só uma peça de coleção ou um objeto de luxo. Esse relógio é uma chave para algo muito grande, disse Rafael, franzindo a testa enquanto observava o pequeno dispositivo. Uma chave? Para o quê? Eu não estou entendendo nada, Rafa.
Luiz respondeu, sentindo o desespero crescer novamente. Não sei ainda, mas vamos descobrir. Esse microchip precisa ser analisado. Pode ser algum tipo de banco de dados ou... Espera aí. Rafael conectou o microchip ao computador que tinha em sua bancada. A tela piscou algumas vezes e então várias pastas criptografadas apareceram, acompanhadas por um aviso. Acesso restrito. Falha na autenticação resultará em consequências graves. Luiz deu um passo para trás, o coração batendo tão rápido que parecia sair do peito. Rafa, o que você fez? E se eles souberem que estamos mexendo nisso? E se... Calma, cara. Relaxa. Eu sei o que estou fazendo. Mais ou menos, respondeu Rafael, tentando parecer confiante, mas claramente preocupado. Ele começou a digitar freneticamente, tentando contornar as barreiras de segurança. Enquanto isso, Luiz começou a sentir que algo estava errado. Ele olhou pela janela e percebeu um carro preto estacionado do outro lado da rua. Parecia normal, mas algo nele incomodava. As janelas estavam escurecidas e o veículo não havia se movido desde que chegaram. Rafa, a gente está sendo vigiado, ele disse, puxando o amigo pela camisa. Rafael olhou pela janela rapidamente e depois para o relógio. É claro que estamos sendo vigiados. Luiz, isso aqui é grande demais. Quem colocou esse relógio no mundo sabia que ele iria atrair a atenção de gente perigosa. Agora precisamos decidir rápido. Continuar ou parar por aqui? Parar? Luiz perguntou, quase gritando. Você acha que eles vão nos deixar em paz se a gente simplesmente desistir? Eu já estou no meio disso, Rafa. Não tem volta. Tá bom. Vamos terminar isso então. Mas você precisa estar preparado para o que pode acontecer. Rafael voltou ao computador, digitando cada vez mais rápido. Finalmente, uma das pastas foi aberta, revelando arquivos que pareciam ser relatórios financeiros, transações internacionais e... nomes. Muitos nomes. Meu Deus... Isso aqui é uma lista de pessoas, disse Rafael chocado. Empresários, políticos, policiais. É uma rede de corrupção. Esse relógio não é só uma chave. Ele é uma bomba, Luiz. Uma bomba que pode destruir muita gente poderosa. Antes que pudessem reagir, houve uma batida forte na porta. Luiz e Rafael se entreolharam, o pânico estampado em seus rostos. Abra a porta agora! Gritou uma voz do lado de fora, autoritária e ameaçadora. É eles, Rafa. O que a gente faz? Luiz perguntou, a voz tremendo. Pegue o relógio e o chip. Eu vou tentar distrair eles, respondeu Rafael, tentando manter a calma. Luiz hesitou, mas fez o que Rafael pediu. Escondeu o relógio e o microchip dentro de sua mochila enquanto Rafael caminhava até a porta. Antes de abri-la, ele olhou para Luiz e sussurrou. Corre, agora. Luiz não queria deixar o amigo, mas sabia que ficar seria ainda pior. Ele abriu a janela dos fundos e saiu correndo pelo beco estreito atrás da casa, o coração disparado. Ouviu a porta, da frente, ser arrombada, e vozes agressivas preenchendo o ambiente. Não olhou para trás. Enquanto corria pelas ruas escuras, Luiz percebeu que não tinha para onde ir. Não podia voltar para casa e colocar sua mãe em perigo. Nem podia confiar em mais ninguém. Ele estava sozinho. Parou em um beco e tentou recuperar o fôlego, mas antes que pudesse pensar no próximo passo, seu telefone tocou novamente. Era outro número desconhecido. Ele atendeu com mãos trêmulas. Você está correndo na direção errada, Luiz, disse a mesma voz fria que ouvira antes. Achou que poderia fugir? Achou que poderia esconder o que sabe? Nós estamos sempre um passo à sua frente. Por que estão fazendo isso comigo? Eu só encontrei o relógio no lixo. Eu nem sabia o que era. Luiz gritou, a raiva misturada com desespero. A ignorância não é desculpa, garoto. Agora você tem duas opções. Entrega o que tem ou sua vida e a de sua mãe acabam aqui. Luiz sentiu o peso das palavras como um soco no estômago. Ele
Precisava tomar uma decisão, mas como? Quem ele poderia confiar? Tudo ao seu redor parecia desmoronar e cada escolha parecia pior que a anterior. Em meio ao caos, um pensamento lhe ocorreu. E se houvesse alguém que quisesse aquela informação por motivos justos? Alguém que pudesse usá-la para desmascarar toda aquela rede de corrupção? Luiz sabia que encontrar essa pessoa seria quase impossível, mas era a única esperança que ele tinha. Com o relógio ainda seguro na mochila, ele começou a traçar um plano em sua mente. Não sabia para onde estava indo, mas uma coisa era certa: ele não entregaria aquele relógio tão facilmente. Ele já havia perdido demais para recuar agora. A caçada começa. Luiz andava pelas ruas escuras com a mochila apertada contra o peito, como se fosse um escudo contra o mundo. O relógio dentro dela parecia pesar 1 tonelada. Cada esquina que virava parecia esconder olhos vigilantes. Cada passo ecoava em sua mente como um alarme. Ele sabia que estava sendo seguido, mas não sabia quem eram seus perseguidores. Enquanto atravessava um parque vazio, o celular vibrou novamente. Dessa vez, a mensagem era curta e direta. Última chance. Entregue o relógio no endereço enviado ou será o fim. Junto à mensagem, um mapa foi anexado, marcando um galpão abandonado nos limites da cidade. Luiz parou no meio do caminho, o coração apertado. Eu não posso ir até lá, mas se eu não for, eles vão atrás da minha mãe. Pensar na segurança dela fazia suas pernas tremerem. Eu preciso proteger minha família, mas como vou sair disso vivo? Ele decidiu que precisava de ajuda. Lembrou-se de Júlia, uma garota que trabalhava em um cybercafé perto da escola. Ela era conhecida por ser esperta com tecnologia e não fazer muitas perguntas. Luiz correu até lá, rezando para que ela ainda estivesse trabalhando. No cybercafé, Júlia estava prestes a fechar o lugar quando viu Luiz entrar ofegante. Luiz, o que aconteceu? Você tá com uma cara horrível, perguntou ela enquanto trancava a porta. Júlia, eu preciso de você. É sério, eu tô encrencado e você é a única pessoa que pode me ajudar. Ele falava rápido, sem pausar para respirar. Calma aí, que tipo de encrenca? Eu não vou me meter em nada ilegal. É muito pior que isso. Eu tô sendo perseguido, tem gente querendo me pegar e tudo por causa disso. Ele abriu a mochila, revelando o relógio. Júlia pegou o objeto com cuidado, os olhos arregalados. Luiz, onde você conseguiu isso? Isso não é coisa de gente comum. Isso parece coisa de, sei lá, espionagem. Eu achei no lixo, Júlia. Só que agora parece que achei também o inferno junto com ele. Ela olhou para o microchip e o relógio, pensativa. Tá, me dá alguns minutos. Vou tentar rastrear de onde isso veio. Júlia ligou os computadores e começou a trabalhar. Enquanto Júlia digitava, Luiz observava nervosamente pela janela. Ele viu um carro preto desacelerando na frente do cybercafé e puxou Júlia pelo braço. Desliga tudo, eles estão aqui. Quem eles? Perguntou Júlia confusa. Os caras que estão me perseguindo. Desliga tudo agora. Ela rapidamente fechou os programas e os dois se esconderam atrás do balcão. Eles ouviram passos do lado de fora e viram sombras se movendo em frente à porta de vidro. Luiz segurava a respiração, sentindo o coração martelar no peito. Se tranca no banheiro, eu vou distrair eles, sussurrou Júlia. Você tá louca? Eles vão te machucar. Luiz, você tem que proteger o que tá aí dentro. Vai agora. Antes que ele pudesse protestar, Júlia o empurrou para dentro do banheiro e fechou a porta. Luiz escutou vozes masculinas do lado de fora, exigindo que ela entregasse algo. Eu não sei do que vocês estão falando. Isso aqui é só um cybercafé, Júlia gritou, tentando manter a voz firme. Houve um som de vidro quebrando e Luiz sentiu um frio na espinha. Ele segurou a mochila com força, tentando pensar no que fazer. Sua mente estava tomada pelo pânico, mas uma ideia desesperada surgiu.
Ele pegou o relógio, escondeu-os dentro de um painel falso na parede do banheiro e ficou em silêncio. De repente, a porta do banheiro foi arrombada. Um homem grande e de olhar ameaçador entrou. "Onde está o relógio, moleque?" ele perguntou, segurando Luiz pelo colarinho. Eu não sei do que você está falando." Luiz tentou parecer confiante, mas sua voz tremia. "Acha que pode brincar com a gente? Esse relógio é mais importante do que você imagina. Garoto, onde ele está?" Luiz fechou os olhos, tentando encontrar coragem em meio ao desespero. "Eu joguei fora. Eu me livrei dele." O homem o olhou por um momento, tentando decidir se acreditava ou não. Então, com um sorriso sinistro, ele disse: "Se livrou, é? Vamos ver quanto tempo você consegue mentir." Enquanto isso, Júlia, que havia sido amarrada no canto do cybercafé, tentava alcançar o celular no bolso. Com dedos trêmulos, conseguiu enviar uma mensagem para a polícia, com a localização do lugar. Ela sabia que a ajuda demoraria, mas era a única chance deles. O homem puxou Luiz para fora do banheiro e o jogou no chão. "Você vai nos levar até onde jogou o relógio. Agora." Luiz sabia que estava encurralado, mas decidiu ganhar tempo. "Tá bem, eu levo vocês. Só não machuquem a Júlia." O homem riu. "Você acha que tem escolha? Vamos, garoto." Com a mochila vazia nas costas e os criminosos o pressionando, Luiz caminhava pelas ruas escuras, tentando pensar em uma maneira de sair daquela situação. Ele sabia que estava com pouco tempo, mas algo dentro dele dizia que a coragem que estava buscando ainda poderia salvá-lo. O caminho até o galpão parecia interminável. Luiz, com os pés pesados e a mente turva, seguia a cada passo, sentindo o olhar atento dos homens atrás de si. O relógio, que uma vez parecia ser apenas um objeto perdido no lixo, agora representava toda a sua vida. E a vida de Júlia também. Cada pensamento, cada respiração, ele estava completamente imerso na pressão de uma escolha que ele sabia que estava prestes a fazer. O galpão era grande, escuro e tinha um cheiro de mofo no ar. Quando chegaram à porta, um homem robusto que parecia ser o líder mandou que Luiz entrasse primeiro. Dentro, Luiz viu uma mesa grande, cheia de papéis, mapas e fotos. O lugar cheirava a dinheiro, a poder e a perigo. Em um canto, um homem de terno, que parecia ser o verdadeiro dono da coleção roubada, o observava com um sorriso frio. Ele não era mais uma figura distante. Agora, Luiz entendia que sua vida estava nas mãos desse homem. "Você tem algo que me pertence, garoto. Algo que não pode ser comprado. Algo que custa muito mais do que você imagina." O homem de terno disse, olhando fixamente para Luiz. "Eu sei o que você fez. E sei o que você está tentando esconder." Luiz sentiu o peso do olhar dele. Tentava manter a calma, mas seu corpo estava paralisado pelo medo. "Eu não sei o que você quer de mim. Eu só queria um jeito de melhorar minha vida, sabe? Eu não queria me envolver com isso." O homem sorriu, mas não de forma amigável. "Ah, você é só mais um garoto que acha que pode brincar com fogo e sair numa boa. O relógio, garoto, não é só um relógio. Ele é a chave para um jogo muito maior, um jogo que você não pode entender." Eu não sei nada sobre isso," Luiz gritou, sentindo-se totalmente perdido. "Eu só encontrei. Eu não sou parte disso." O homem deu um passo à frente, fazendo Luiz recuar. "Você não sabe o que fez, Luiz, mas você vai descobrir, porque agora você é parte disso e não tem mais como sair." Nesse momento, o celular de Luiz vibrou. Um texto, curto, mas poderoso. "A polícia chegou. Fique calmo. Estamos perto." Luiz, ainda atordoado pela situação, olhou para o líder criminoso com um olhar de desespero. "O que você vai fazer comigo? Eu não queria isso. Eu só queria viver em paz. Não me faça mais mal."
O homem deu uma risada baixa e trocou um olhar com seus comparsas. Você tem sorte, garoto. Sorte de que ninguém te apagou até agora. Mas não pense que vai escapar dessa tão facilmente. Mas ao fundo, Luiz ouviu algo. Uma sirene distante. Ele reconheceu o som. A polícia estava chegando. Ele não sabia como, mas Júlia havia conseguido. Ela havia enviado a mensagem a tempo. Luiz sentiu uma onda de alívio misturada com medo. Ele sabia que agora tinha uma chance. Mas até quando? Os criminosos estavam começando a se agitar e o homem de terno não parecia mais tão seguro de sua posição. Ele olhou para a porta, percebendo que não tinha muito tempo. Parece que o jogo vai acabar mais cedo do que eu pensava. Nesse instante, uma série de flashes de luzes iluminou o galpão. A polícia havia chegado, com equipes armadas que invadiram o local. Luiz olhou para os homens ao seu redor, mas eles já estavam se preparando para fugir. No meio da confusão, o homem de terno tentou se esconder, mas Luiz, em um último ato de coragem, se aproximou dele. Você não vai escapar disso, Luiz disse com mais firmeza do que jamais imaginou ser capaz. Eu não sei tudo, mas sei que vocês não vão mais me usar como peça em seus jogos. O homem de terno olhou para Luiz com um olhar feroz, mas antes que pudesse reagir, foi imobilizado pelos policiais. A confusão durou apenas alguns minutos, mas para Luiz, aqueles minutos pareceram uma eternidade. A polícia levou todos os criminosos e, por fim, ele ficou sozinho, exausto, mas livre. Luiz olhou ao redor e viu Júlia entrar na sala, ainda ofegante. Ela correu até ele e o abraçou sem palavras. Eles estavam seguros. Pela primeira vez, Luiz sentiu que podia respirar. A teia de mentiras, de crime e de medo que havia sido construída ao seu redor se desfazia e ele finalmente estava fora dela. Mas mesmo com a vitória, Luiz sabia que a vida nunca mais seria a mesma. O relógio que ele achou no lixo se tornara o ponto de partida para uma jornada dolorosa e perigosa. Ele havia pagado um preço alto, mas também aprendido uma lição que nunca esqueceria. O preço das escolhas nem sempre é medido em dinheiro, mas nas consequências que elas trazem. E, acima de tudo, ele havia encontrado algo mais valioso do que qualquer objeto de luxo: sua própria redenção. Enquanto a polícia levava os criminosos embora, Luiz e Júlia se sentaram no chão do galpão, respirando fundo. Eles estavam livres, mas a pergunta ainda pairava no ar, silenciosa. Vale a pena arriscar tudo por um relógio achado no lixo? A resposta de Luiz, sem hesitar, foi clara: nunca mais. E assim, Luiz fez a escolha que mudaria sua vida para sempre. Ao devolver o relógio e contar a verdade, ele sabia que sua jornada não terminaria ali. Mas algo dentro dele dizia que, por mais difícil que fosse enfrentar as consequências, ele havia dado um passo importante para se libertar de um mundo de mentiras e medo. Afinal, como diz o ditado, a verdade sempre aparece. E nesse caso, foi através de coragem que ele conseguiu recuperar um pedaço de sua liberdade. A vida de Luiz nunca mais seria a mesma, mas ao olhar para trás, ele sabia que fez o que era certo. Muitas vezes, uma única decisão pode mudar o rumo de tudo, e é isso que nos torna humanos: a capacidade de escolher, mesmo quando o caminho parece impossível. A velha porta rangeu suavemente enquanto Luiz a empurrava, e o som ecoou pela casa silenciosa. O coração de Dona Rosa deu um salto. Ela estava sentada na velha poltrona de tecido puído, com um cobertor fino puxado até o pescoço. Assim que viu o filho cruzar a entrada, os olhos dela, já vermelhos de tanto chorar, se encheram de novas lágrimas. Luiz! A voz dela saiu num misto de alívio e desespero. Ele parou na porta por um momento, como se o peso do mundo houvesse saído de seus ombros.
Os cabelos estavam desalinhados, as roupas amarrotadas e sujas, mas seu olhar tinha algo diferente, algo que ela não via há muito tempo. Mãe, ele murmurou baixinho. Dona Rosa se levantou às pressas, o cobertor escorregando pelos ombros. Ela correu até ele, as mãos tremendo ao segurar o rosto do filho. Meu menino, você está bem? Me diz que você está bem. A voz dela era sufocada pela angústia e preocupação. Eu tô, mãe. Luiz segurou as mãos dela com delicadeza, sentindo os calos que conhecia tão bem. Tô aqui. E acabou. Acabou, mãe. Ela o olhou com intensidade, como se quisesse captar cada nuance de suas palavras. Acabou mesmo? Ela perguntou, os lábios trêmulos. Aquele homem, tudo o que ele fez, você está seguro agora? Luiz respirou fundo, fechando os olhos por um momento. Ele sabia o quanto Dona Rosa tinha sofrido, o quanto ela tinha rezado e chorado em silêncio, carregando o medo de perdê-lo. Sim, mãe, eles pegaram ele. Ninguém vai mais te ameaçar. Ninguém vai mais machucar a gente. Dona Rosa deixou escapar um soluço, cobrindo a boca com a mão. As lágrimas vieram com força, lavando o peso que ela carregava há tanto tempo. Meu Deus! Meu Deus! Ela repetia, enquanto abraçava Luiz com toda a força que seu pequeno corpo permitia. Eu tinha tanto medo, meu filho. Tanta coisa ruim passou pela minha cabeça. Eu sei, mãe. Luiz afagou os cabelos dela, os próprios olhos brilhando com lágrimas que ele não conseguia mais conter. Mas agora acabou. Agora a gente pode viver em paz. Ela afastou o rosto do peito dele apenas o suficiente para olhar em seus olhos. Você é meu orgulho, filho. Sempre foi. Sempre será. Ela acariciou o rosto dele com as mãos calejadas. Eu nunca duvidei do homem que você é. Tudo o que eu fiz, mãe, foi por você. A voz dele falhou, o nó na garganta se desatando em um suspiro profundo. Você merece viver melhor, mãe. Sem medo, sem tanto sofrimento. Eles se abraçaram novamente. O tipo de abraço que dizia mais do que qualquer palavra poderia. O som do velho relógio da cozinha marcava as horas, mas para eles, o tempo parecia ter parado. Era um momento só deles, de mãe e filho. E agora, eu quero saber de vocês. E se você estivesse no lugar de Luiz, você teria feito a mesma escolha? Ou teria tentado escapar das consequências? Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe sua visão, pois cada história é uma lição. E a de Luiz é um lembrete de que, às vezes, a verdade, por mais dolorosa que seja, é o único caminho para a paz. Se você gostou dessa história, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais relatos emocionantes como esse.